Amados em Cristo, hoje o tema é o tesouro do Evangelho em vasos de barro. Vejamos as palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder vem de Deus, não de nós. Amados, quando vou comprar um vaso de flores, no que mais dou atenção são as flores. Por consequência, tenho opinião formada de que, invariavelmente, o que chama a atenção é o conteúdo do vaso. Por conseguinte, o vaso fica em segundo plano. Na afirmação de Paulo, ele se utiliza da linguagem figurada, vasos de barro, para referir-se a cada um de nós cristãos enquanto encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus, conforme 1 Pedro 4,10. E o tesouro para referir-se às dádivas de Deus, a graça de Deus dadas às pessoas mediante o Evangelho para a salvação e para a edificação na fé em Jesus Cristo, através do ministério da palavra. Embora cada um de nós, salvo por Jesus, seja um vaso de barro, aprove a Deus, por pura graça e misericórdia, encher este vaso com um tesouro de inigualável valor. O vaso de barro remete à ideia de valor insignificante, cujo material é facilmente encontrado na natureza à disposição de quem o desejar. Já o tesouro remete à ideia de algo nobre, de precioso valor. A rigor, ninguém guarda um tesouro em vaso de barro. Ao contrário, procura um lugar seguro, de difícil acesso, para preservá-lo. Deus, todavia, age de forma diferente quanto às riquezas espirituais, depositando-as em vasos de barro. E por maior riqueza espiritual que Ele deposita num vaso, pessoa cristã, esta continuará sendo vaso de barro. Deus não muda a natureza desse vaso. É o conteúdo que valoriza o vaso e não o contrário. Portanto, é o conteúdo que deve chamar a atenção por sua beleza e valor. Paulo tinha isso muito claro em seu ministério. São dele as palavras de 1 Coríntios 15, 10, que diz: "Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo." Amados, a pessoa que chama a atenção para si próprio, representando apenas um vaso de barro, ao invés de chamar a atenção para a pessoa de Jesus, representado pelo tesouro contido no vaso, essa pessoa está equivocada, pois na perspectiva do Evangelho, o vaso de barro ganha valor extraordinário por causa do tesouro nele depositado. Sem esta dádiva, ele não passa de um vaso de barro sem valor. Mas qual foi a razão de Paulo usar essa comparação? Ele mesmo responde: para que se veja que a excelência do poder vem de Deus, não de nós. Não podemos esquecer de que somos vaso de barro, portanto, frágil, quebrável e sujeito a se desintegrar. Mas enquanto cristãos verdadeiros, carregamos um tesouro de incalculável valor, o Evangelho, que é a água da vida nos concedida por graça na fé em Jesus Cristo. Lembrados de que é necessário que Deus cresça em nós e que o nosso ego
deve diminuir. Continuemos atraindo as pessoas para Jesus, a fonte da água da vida, pois se nos foi dada a graça de sermos portadores de tão valioso tesouro, também por graça compartilhemos com as outras pessoas deste tesouro, o Evangelho, a água da vida. Porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, conforme Filipenses 2,13. Demos glórias a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar agora. Sou um vaso escolhido de Deus. Sou um vaso escolhido de Deus, a levar a mensagem dos céus, a serviço do meu Salvador, divulgando a lei do amor. É a boa notícia de Deus, é a graça que leva aos céus. Ó Senhor, desejo ser apenas barro nas suas mãos divinas, pois moldado por ti serei original. O Senhor me chamou para viver como luz a brilhar em meu ser. És um vaso escolhido por mim, deve ser uma bênção sem fim. Eu sou barro nas mãos do Senhor, para ser instrumento do amor. Ó Senhor, desejo ser apenas barro nas suas mãos divinas, pois moldado por ti serei original. Sou um vaso escolhido de Deus.